Muito boa noite, meus amigos da Rede CNT, a rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui no Jogo do Poder o empresário Júnior Durski, chefe do restaurante Madeiro, sonhador e criador dessa obra fantástica paranaense. Mas antes de começar o bate-papo com o Júnior, nós vamos a Brasília com o José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. O juiz Sérgio Moro aceitou nova denúncia do Ministério Público e o ex-presidente Lula se tornou réu pela quinta vez. A terceira só no âmbito da Operação Lava Jato. Lula já era alvo de duas denúncias da operação, uma na Operação Zelotes e uma na Operação Janus. Desta vez, o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de usar parte do dinheiro recebido ilegalmente da empresa Odebrecht para comprar imóveis. No entanto, Lula não foi acusado de vantagens indevidas. Também viraram réus nesta ação da Lava Jato o empresário Marcelo Odebrecht, acusado de prática de crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, Antônio Palocci, Branislav Contic, denunciados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Marisa Letícia Lula da Silva e outros 3 acusados da prática de crime também de lavagem de dinheiro. O Instituto Lula afirmou que as denúncias não são verdadeiras. Em nota, a assessoria do ex-presidente diz que um terreno na zona sul de São Paulo e um apartamento vizinho à cobertura onde Lula mora em São Bernardo do Campo nunca pertenceram ao Instituto. É no grupo de trabalhadores entre 25 e 59 anos que o desemprego mais cresceu no Brasil. No terceiro trimestre deste ano, a taxa de desocupação dessa faixa de idade subiu 107,3%, passando de 2,52% no terceiro trimestre de 2015 para 5,23% no mesmo período deste ano. O comportamento do mercado de trabalho está no levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o Instituto, a taxa de desemprego atingiu 11,8% da população economicamente ativa no terceiro trimestre deste ano. São 23 meses seguidos em que o desemprego só aumenta. Mesmo com o aumento do desemprego entre os mais velhos, são os jovens os mais atingidos pela falta de postos de trabalho. No grupo, entre 14 e 24 anos, a taxa de desempregados é de 27,7%. Os setores que mais contribuíram para a deterioração da ocupação formal neste ano foram a construção civil e os serviços. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou a derrota do governo na Câmara durante a votação do projeto de ajuda aos estados e demonstrou otimismo quando o assunto é a retomada do crescimento econômico. Meirelles avaliou que o país poderá voltar a crescer já no próximo ano, embora tenha admitido que isso só vai acontecer a partir do segundo trimestre. Uma das apostas do governo para que isso aconteça foi a liberação de saque das contas inativas do Fundo de Garantia para derramar mais de 30 bilhões de reais na economia. Podem ser sacados os valores que estão parados em contas inativas do FGTS até dezembro de 2015. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Voltamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para um bate-papo com o Júnior Durski, chefe do restaurante Madeiro, autor dessa obra bonita, que orgulha todos os paranaenses. Muito boa noite, obrigado por você ter voltado aqui. Né? Boa noite, Rocha, é uma satisfação estar aqui, ainda mais hoje, no dia do Natal, né? É uma satisfação dupla. Pois é, na verdade, você está voltando aqui para bater cartão, né? Porque de vez em quando a gente faz um bate-papo para saber como é que está a empresa, que de fato, aqui na CNT a gente costuma prestigiar muito isso, porque a CNT é uma rede paranaense, é uma rede nacional de televisão, nós estamos em 22 capitais no Brasil inteiro, estamos cobrindo aí hoje uma população de 75, 76 milhões de telespectadores no país todo, né, pelo interior, nas capitais, e o Madeiro é uma irmã nossa que nos enche de orgulho. Como é que está o Madeiro? Está muito bem, está muito bem. A gente tem crescido bem, a gente tem aproveitado bem a crise, eu tenho dito sempre, a gente aproveitou
o ano passado, de 2015, esse ano 2016, a gente aproveitou muito a crise. O que é aproveitar a crise? Quer dizer, existem vazios que se deixam na crise, existem empresários que recuam, que se assustam com a crise, e aí a gente avançou, né? Então, e além disso nós temos, além de ter mais espaço que outros deixaram, a gente tem muita oferta de mão de obra muito boa nessa época, que era difícil antes. A gente tem muitas boas, excelentes ofertas de shopping center para a gente ir para shopping center, porque não são muitos players que têm disposição de fazer um negócio novo. Então, esse momento, sabe, existem oportunidades nessas épocas de crise. A gente tem aproveitado muito bem. E o que eu sempre digo no Madeiro, sempre digo para o meu time, vamos valorizar o pouco dinheiro que o nosso cliente tem. Quer dizer, ele não tem bastante dinheiro como tinha antes, ele tem pouco dinheiro no bolso. E ele vai ter que fazer um bom uso desse dinheiro. Ele não pode errar, ele não pode escolher um restaurante que porventura não seja bom ou que não esteja bom naquele momento. A gente está sempre pronto para valorizar esse dinheiro esse pouco dinheiro que o nosso cliente tem hoje. E você dá asas para a criatividade, né? Recentemente, eu digo recentemente porque na última vez que nós estivemos aqui, ainda não tinha esse produto no teu restaurante, que é o schnitzel, que é aquela carne de porco bem fininha, que você desenvolveu. Quando eu conversei com você sobre isso, você estava colocando o chopp junto. Isso. Era um dueto. Como é que está esse produto Pois é, acho que isso deve fazer um pouco mais de um ano que nós estivemos falando aqui no teu programa sobre isso. E nisso, em um ano, eu acho que a gente faz muito mais de um ano. A gente faz 10 anos em um ano, porque tanto o schnitzel é uma das nossas entradas, assim, carro-chefe, tanto quanto esse ano nós colocamos a linha Fit, é uma novidade também que vai muito bem. Hoje representa 8% da nossa venda, e é muito 8% da venda total do Madeiro. Hoje a gente está atendendo em torno, nesse mês de dezembro, a gente fecha com mais de 900 mil clientes atendidos. Quer dizer, 8% é bastante, e principalmente porque às vezes você tem um grupo de 6, 7, 8 pessoas e 1, 2 pessoas é fit ou não quer comer alguma coisa mais leve. Então pronto, a gente é uma boa opção para esse grupo também, se ela não estiver sozinha. Eu acho que precisa se reinventar todo dia, precisa ter novidade, precisa ter criatividade. Eu acho que ninguém faz sucesso achando que já ganhou, sabe? Eu acho que se achar que já ganhou, vai perder o jogo, né? Tipo, tem que atacar sempre, tem que estar melhorando sempre. Eu acho que não pode parar, não pode descansar, não pode achar que, poxa, eu já sou bom, então a coisa aqui está resolvida. Eu acho que esse pensamento é mortal. Se um dia a pessoa pensar que eu sou bom, eu acho que acabou. Acho que... Tem uma dúvida que vira e mexe alguém está falando, das tuas unidades fora de Curitiba, né, que cresceu. Você vai falar aí para onde está, quais são os lugares. Eu, dias atrás, estive em Brasília, no Pátio Brasil, fui lá comer o sanduíche, o hambúrguer do Madeiro, muito legal, né, bacana. E você mudou o teu conceito de negócio para poder segurar a qualidade. Essa notícia que eu tenho. Você não tem franquia, né, porque qual é a tua dificuldade com a franquia? Franquia no nosso caso, eu acho que não funciona, primeiro por uma questão até cultural, hoje estrutural da nossa companhia. Nós somos uma empresa muito verticalizada. Nós temos uma fábrica em Ponta Grossa, você sabe, onde a gente faz o hambúrguer, a gente faz o pão, a gente faz as sobremesas, o petit gâteau, o sorvete, eu faço os molhos, a gente porciona a carne. Além dessa fábrica, toda a logística é nossa própria, nós temos lá 22 caminhões que transportam para o Brasil inteiro. Enfim, tudo é muito o nosso marketing, nós temos uma pequena house dentro do Madeiro que a gente faz o marketing, enfim, a gente é muito verticalizado. Primeiro que não faria sentido eu terceirizar logo o contato, o atendimento com o meu cliente. Quando eu estou fazendo uma franquia, eu estou terceirizando para esse franqueado que ele cuide do nosso cliente. Quer dizer, então já pela cultura da empresa não é o que nós queremos, mas principalmente a franquia, você não consegue ter exatamente a mesma qualidade que você tem quando é próprio. Por quê? O franqueado nem sempre está alinhado com o teu pensamento, com aquilo que, olha, qualidade total, o cliente em primeiro lugar, o cliente tem que sair satisfeito, independente se nós ganhar dinheiro ou não ganhar, isso a gente resolve depois. Se nós tiver cliente, nós resolvemos depois. Então nós não podemos perder o cliente. E às vezes o franqueado não tem essa linha de pensamento e ele quer economizar em outras
em outros itens que não pode. Quer dizer, uma coisa é cortar gordura, outra coisa é cortar aveia. Se cortar aveia, morre. O franqueado tem essa, normalmente, essa tendência. Outra coisa que o franqueado acha é que o negócio é fácil. Eu comprei uma franquia e daqui para frente está tudo resolvido na minha vida. A coisa vai sozinha. E não vai sozinha. Tem que, de fato, a pessoa que está cuidando do restaurante, que no nosso modelo hoje a gente tem um sócio gestor, que eu convido alguém para ser sócio gestor, normalmente sobe da base. A pessoa entra no Madeiro como garçom, como auxiliar de cozinha, como recepcionista, e aí a gente vai ensinando ao longo de 3 ou 4 anos, ela vira nosso sócio gestor. Eu vou chamar o intervalo, que eu queria voltar nesse ponto para você desenvolver isso com mais tranquilidade, porque é uma curiosidade que todo mundo quer saber. Tá. Mas depois do intervalo, o Júnior vai falar como é o processo, esse novo conceito que está em curso no restaurante Madeiro, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Bom mesmo é quando você vai direto ao assunto. Mas aqui com ele tem que ter conexão. Afinal de contas, uma coisa puxa a outra e a salada fica completa. Ele esmiuça o mundo dos famosos, vai fundo no dia a dia da telinha, entrevista gente interessante e tem sempre aquela língua afiada para tirar de letra as questões mais intrigantes. Conexão com Zé Américo, um toque todo especial à nossa cultura. Toda quarta, 11 da noite, aqui na CNT. Retornamos ao Jogo do Poder, no estúdio da Rede CNT em Curitiba, no bate-papo com o Júnior Durski, do Madeiro. Bom, você estava falando ali esse novo conceito da pessoa aí subindo os degraus dentro da empresa para atingir, sei lá, de repente pode virar dono da rede toda. E daí? Exatamente. O nosso modelo hoje a gente tem um restaurante, principalmente a gente faz um restaurante novo, a gente convida alguém do restaurante ou de fora do restaurante, não necessariamente tem que trabalhar conosco desde a base, mas assim, pelo menos 80% vem da base. A gente treina, prepara ao longo de 3 ou 4 anos uma pessoa que ela entra como garçom e termina como sócio gestor, que a gente chama. Então, ele, apesar dele ter uma CLT, trabalhar no regime de CLT, ele ainda tem vínculo empregatício, ele tem uma participação dos lucros do restaurante. E aí, então, ele tem o PLR, por isso ele é sócio, é meu sócio na rede. Então, esse é o modelo. Certo. Né? Ele não investe nada, ele não precisa pagar nada, ele só tem o treinamento. E eu ia te perguntar isso, você expandiu, foi para outras cidades, outros lugares, e também tem entrega a domicílio, né, que é um outro ingrediente do negócio que exige muita disciplina, né? Como é que, se alguém quiser, por exemplo, ser teu parceiro no Macapá? Não, não é que a gente vai necessariamente aceitar que seja parceiro. Primeiro, porque nós não fazemos franquia. Então, quando não fazemos franquia, quer dizer, ele pode até se candidatar a trabalhar no Madeiro e depois de trabalhar conosco numa função mais menor, vamos dizer que não sócio-gestor, ele vai trabalhar de gerente, de subgerente, de gerente, pode começar por aí, na metade do caminho, para ser sócio-gestor um ano depois. Então, ele vai conhecer bem a companhia e a gente vai, se ele tiver, se for do nosso agrado, vamos dizer, nós vamos convidá-lo para ser sócio-gestor. Então, nesse modelo, existe a possibilidade de uma pessoa vir do Macapá aqui, ficar um ano trabalhando e depois fazer uma proposta? Exatamente. A gente vai empregá-lo, a gente vai dar um emprego para ele, seja lá de que função for, que ele tenha essa habilidade, vai trabalhar conosco, se preparando para ser um sócio-gestor. E aí a gente vai abrir um restaurante lá em Macapá, no Amapá, e ele pode ser o nosso sócio-gestor lá, que ele está pronto para ir. Ele não vai pagar nada, muito pelo contrário, ele vai trabalhar conosco e vai receber por isso. Certo. Né? E você concentrou toda a tua produção finalmente em Ponta Grossa, uma coisa recente, né? Exato. O que? Tem um ano já? A gente inaugurou a fábrica em Ponta Grossa em dezembro do ano passado.
né? Então aí tem algumas coisas. Hoje está pleno, a fábrica está muito bem, a gente faz uma expansão agora no ano que vem da segunda fase da fábrica, que é exatamente a instalação de uma máquina para fazer o pão. Eu sempre digo que um dos diferenciais do cheeseburger do Madeiro é o pão crocante, que a gente faz de forma como uma padaria grande ou muito grande faz. A gente faz aí 700, 800 mil pães por mês. Mas não é ainda automatizada 100%. O ano que vem a gente recebe uma máquina que nós compramos na França, que é totalmente automatizada. Então, por que a máquina? Principalmente pela qualidade. A qualidade vai melhorar bastante. Não de sabor, não de textura, mas sim de formato do pão. Todos eles vão ter exatamente o mesmo tamanho, porque nós temos um ambiente absolutamente controlado na temperatura dentro dessa máquina. Então, esse a gente faz nessa segunda fase da expansão da fábrica ano que vem. Por que Ponta Grossa? Principalmente que Ponta Grossa tem uma prefeitura que me enche os olhos, eu sempre digo, Rocha, o Brasil tem jeito, é só copiar a prefeitura de Ponta Grossa. É uma prefeitura que tem técnicos competentes, que simplesmente funciona, trabalha, é uma coisa elogiável no Brasil inteiro. Então a gente está lá principalmente por conta da prefeitura de Ponta Grossa. Bom, você, nesse desenho, né, você imagina, em termos de oferta de produto, assim, a mexida que você dá é pequena, né? E você, qual é o teu cotidiano? Além disso, qual que é o teu cotidiano lá em Ponta Grossa? Você está sempre lá, né? Olhando, vendo. Você é o timoneiro é o chefe do MOR. Exatamente. Assim, eu vou toda semana para Ponta Grossa. Não tem semana que eu não vá até. Eu gostaria de não voltar de lá. Eu gostaria de ficar o tempo inteiro em Ponta Grossa, que eu sempre brinco, é minha Disneylândia. É lá onde a gente fabrica todos os produtos de madeira, onde eu consigo controlar a qualidade. Então, essa centralizada que a gente dá em Ponta Grossa, eu controlo em um lugar só todos os pães que a gente fabrica, todos os hambúrgueres, todos os molhos, todos os sorvetes, todos os petit gâteaux. Eu saio de Ponta Grossa. Depois a gente transporta e aí, quando chega no restaurante, é muito mais processo e procedimento. Aí é uma questão que é um processo bem travado, que a gente consegue deixar lá a nossa grelha da churrasqueira a 350 graus, eu ponho um hambúrguer, 6 minutos depois está pronto. Porque eu tenho certeza que vai ficar bom aqui, porque esse processo é travado, a gente trava o processo e eu controlo a qualidade na fábrica, né? Então, é a maneira como nós achamos de garantir a qualidade sempre do Madeiro, centralizando tudo na fábrica. Eu tenho uma satisfação imensa de estar na fábrica sempre. E para você ter uma ideia, hoje a gente tem 3 mil funcionários na rede Madeiro. Eu me preocupo muito com os funcionários, eu sempre digo, funcionário feliz, cliente satisfeito. Quem cuida do nosso cliente é o funcionário, não sou eu diretamente que não consigo cuidar de 84 restaurantes que a gente tem hoje, 84 no Brasil inteiro. Então, eu faço lá em Ponta Grossa, por exemplo, a alimentação de todos os meus 3 mil funcionários, exatamente como faço do meu cliente, eu faço do funcionário. A base sai de lá, distribuímos para o Brasil inteiro, sabe? E tem uma satisfação enorme de estar cozinhando, porque lá eu estou cozinhando, claro que numa escala maior do que do que ter uma frigideira na minha frente, lá eu tenho um caldeirão, mas estou cozinhando. Sim. Você está frequentemente experimentando. Tô. E fazendo... Assim, claro que eu não posso mudar e acrescentar muitos produtos no Madeira, porque as pessoas... essa é a minha opinião. Eu acho que em cada restaurante que ela gosta, ela tem um prato da sua preferência, que muitas vezes ela nem pede o cardápio. Me dá tal coisa que ela já sabe que ela gosta. É o prato daquele restaurante. Então eu não posso acrescentar um prato sem tirar um prato, porque senão o cardápio vai ficar tão extenso. E isso é ruim, um cardápio extenso, na minha opinião. É ruim, porque primeiro que dificulta a escolha, a pessoa fica em dúvida o que pedir. Segundo, os ingredientes não giram tanto na cozinha, então não ficam tão frescos, tem que ter um limite, né? E como a maioria dos nossos pratos são campeões, são vendedores, eu não posso pôr muita coisa. Bom, nós vamos chamar um intervalo e na volta nós vamos falar um pouquinho do Durski, restaurante Durski no Largo da Ordem, no Rua Jaime Reis, e vamos falar também do Prime, do Madeiro Prime que tem lá, que ali a gente consegue anarquizar um pouco essa organização toda que o Júnior falou aqui. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos para dar sequência ao Jogo do Poder de hoje com o Júnior Durski. Bom,
O restaurante Durski, que fica lá na Jaime Reis, no Largo da Ordem, que é um espetáculo, né? Há muitos anos, um dos melhores restaurantes de Curitiba, com a melhor adega do Brasil, segundo a revista Quatro Rodas, ficou um tempão fechado, né? E aí começou ali uma bolsa de apostas. Até um dia que você me diz, olha, não reabri ainda por preguiça, porque eu estou tentando achar o ponto de como fazer. E finalmente foi reaberto. Como é que está o Durski? O Durski é uma diversão, né? Não tem dúvida nenhuma. O restaurante Durski é o lugar onde eu cozinho mais, vamos dizer, tanto no restaurante Durski como o Madeiro Prime Steakhouse, que você sabe, que você frequenta, que fica no lado, é onde eu vou para a cozinha, que eu trabalho normalmente às sextas-feiras, na hora do almoço ainda deixo o meu tempo para poder estar no restaurante. Mas é uma diversão, não tenho, sabe, é onde eu me mantenho trabalhando em pequena escala, vamos dizer. E onde a família se faz mais presente também, né? Minha irmã, você sabe, a Mônica está lá o tempo inteiro. Está lá direto, atende a gente toda sexta-feira. Pois é, ela está lá sempre, então é onde eu tenho essa satisfação, essa diversão de estar dentro de um restaurante, fazendo o dia a dia que eu faço normalmente às sextas-feiras. E trabalho em pequenas porções, que daí não é no atacado que eu trabalho lá na fábrica do Madeiro, né? Vai muito bem o restaurante Durski, vai muito bem o restaurante Prime, porém vamos dizer, um modelo de negócio muito difícil. É um modelo de negócio que chega assim, eu acho que posso dizer aqui com bastante chance de acertar que é impossível ganhar dinheiro com esse tipo de restaurante. Restaurante que você trabalha com AAA, com clientes com ticket médio mais caro, dificilmente alguém pode ganhar dinheiro, porque não tem volume de faturamento. Você sabe, lá no Durski eu tenho 40 cadeiras, as pessoas ficam 3 horas sentadas na mesa, não é que você tem um giro rápido, no Prime também, a gente tem lá as 60 cadeiras e não gira, né? Então você não tem volume. Aliás, é um paradoxo e é culpa da sua família também. Porque a sua esposa é que faz aquele ambiente tão agradável e faz a pessoa ficar 3 horas lá. Pois é. E aí, de fato, né, a Kathleen, minha esposa e arquiteta do Madeiro, arquiteta do Durski, então, nessa reforma do Durski que se falou da reforma, ela fez uma coisa sensacional. Ficou muito legal, é um ambiente muito agradável. Parabéns para ela. Obrigado. O ambiente é muito bom, mas muito difícil esse tipo de restaurante. Primeiro que você tem um cliente muito, muito exigente, evidentemente, porque como ele vai pagar um pouco mais, a exigência é muito maior, ele espera muito daquele momento, né? Não roda a mesa, o volume do faturamento é menor. Para você ter uma ideia, nós temos na rede Madeira, eu tenho os restaurantes Madeiro Container. Eu vendo no Madeiro Container 3 vezes mais do que no restaurante Durski. Então, a minha venda por restaurante Madeiro Container é 3 vezes maior do que o restaurante Durski em um mês. Quantos containers você já tem espalhados? Temos 21 funcionando. 21? Temos 21 funcionando. O ano que vem a gente faz mais 24 no Brasil. Já estão fora do... já saiu do Paraná, foi para Santa Catarina. Nós temos... Hoje a gente está em São Paulo já bem mais forte, né? Nós temos aí na capital de São Paulo, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. A gente tem outro lá em Brasília que nós inauguramos no Shopping ID. Aquele shopping de decoração. Temos um Madeiro Container em Águas Claras, numa avenida de Águas Claras, que ficou muito bom, que está funcionando muito bem, né? Depois a gente está lá no Nordeste, nós inauguramos o segundo restaurante de Salvador agora em dezembro. Como é que está que o Nordeste é um mercado meio diferente, né? Como é que está o Nordeste reagindo à tua entrada? Olha, tem uma coisa que eu tenho uma satisfação de falar sobre o Nordeste. O Nordeste tem esse negócio que as pessoas às vezes pensam que não tem muita qualidade, que o pessoal do Nordeste não trabalha tanto, né? Que tem essa conversa que a gente ouve. Né? Que a gente ouve. Nós fazemos todos os meses uma eleição no Madeiro, interna nossa, do melhor restaurante Madeiro do Brasil. Hoje nós temos 84, a gente faz todo mês o melhor de todos. O grande campeão de 2016 foi o Madeiro Salvador. Sabe, é a melhor qualidade de todos os madeiros do Brasil inteiro, está lá em Salvador, um restaurante tocado por baianos, por nordestinos. Quer dizer, eles têm sim uma qualidade excelente, eles trabalham muito bem, e até diferente do nosso povo aqui do Sul, que também trabalha muito bem. Mas o pessoal do Nordeste é mais simpático, é mais agradável, é mais querido. Se porventura alguma coisa acontecer errado no Nordeste, todo mundo está feliz, eles sabem resolver melhor a situação do que o nosso pessoal mais sisudo aqui do Sul, né?
Olha, deixa eu te falar um negócio. Nós nos inspiramos em você quando tivemos a ideia de fazer o Minuto do Vinho aqui na Rede CNT, que já está no ar. Nós vamos rodar um Minuto do Vinho agora para você assistir e dar um palpite, ver o que nós temos que... Porque a tua palavra é importante para nós. Ô, Fran, vamos rodar aí o Minuto do Vinho? Olá, amigos da Rede CNT, a rede da família Martins. Este é o Minuto do Vinho. Natal, um peru assado, mesmo um frango assado. O que você propõe para harmonizar? Normalmente, Roger, é interessante usar, se você vai usar tintos, tem que ser tintos mais leves. Não pode ser vinhos que tenham muito tanino. E se você usar um vinho com bastante tanino, um Cabernet Sauvignon, um Taná, ele vai fazer com que a carne fique mais seca ainda. É interessante usar uma uva mais leve. Pinot Noir, por exemplo. Eu acredito, pode ser um brasileiro, pode ser qualquer um da América do Sul. Junto você pode usar brancos. Daí um pouquinho mais estruturado. Ao contrário, daí agora precisa um branco com madeira. O Chardonnay é o ideal. Perfeito. Aqui você sempre aprende dicas valiosas. Até o próximo Minuto. Tá aí. Na verdade, você tem uma culpa grande nisso, porque eu bebi muito vinho lá no restaurante de Madeira, aprendi muita coisa. Sou um curioso do vinho, né, um amante do vinho, mas o Ferlin é um monstro, né, em matéria de vinho. E nós nos conhecemos todos lá no seu restaurante. Está aí agora o Ferlin apresentando um programa aqui na CNT, Rede Nacional. Pois é, primeiro parabéns pelo programa, tá muito bom, muito sucinto, muito matador, muito rápido, né? Acho que a dica boa é essa, é rápida, sem muita enrolação. E o Jorge Ferlin, a gente sabe, na minha opinião, é o cara que é uma enciclopédia do vinho ambulante. Não conheço ninguém que saiba tanto de vinho quanto o Jorge Ferlin sabe. Ele sempre foi o responsável pela carta de vinho do restaurante Durski, do restaurante Madeiro Prime, ele que criou, ele que me ajudou, ele que montou aquilo tudo, foi o cara que me ensinou de vinho, né? Tipo, eu sempre digo, tem duas pessoas que eu admiro muito no mundo do vinho, que é o Jorge Ferlin e o Dr. Guilherme Rodrigues. São dois caras que têm, de fato, uma bagagem muito grande, né? Você está muito bem. Por outro lado, você é um cara que manda muito bem do vinho e aí, além de tudo, você tem essa satisfação de beber vinho volta e meia. Então, eu acho que o que conta é, né? O que conta é sentar, beber e testar. Eu acho que é por aí o negócio, né? Bacana. Júnior, muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer recebê-lo novamente aqui. Ano que vem nós vamos bater o cartão de volta. Vamos estar aqui, aproveitar para desejar um Feliz Natal a todo mundo, né? E que Deus continue iluminando aí a casa de todo mundo. Perfeitamente. Vamos, então, para o próximo domingo, com mais um Jogo do Poder. Você que esteve comigo até agora e com o Júnior, muitíssimo obrigado. Durante a semana a gente vai falando pelo www.jogodopoderparaná.com.br. Até o próximo domingo.